Ouvi dizer que bebês hipersensíveis ou high needs podem ter uma predisposição maior a vir a se tornar uma criança superdotada, autista, TDAH ou com outro transtorno de desenvolvimento. Isso é verdade? Bem, gente, é verdade, sim. A gente tem, obviamente, você pode ter um bebê hipersensível com desenvolvimento típico, mas a gente vê muitos casos de bebês hipersensíveis que têm um desenvolvimento de um cérebro atípico, né? Ou seja, posteriormente essa criança, ela é uma criança que pode ter ser identificado, né, na condição de superdotação, altas habilidades, ou ter um transtorno de neurodesenvolvimento. E é justamente por isso que a gente precisa atuar ali muito cedo não necessariamente de identificação, até porque isso realmente só vai ser feito em um outro momento e uma outra questão, mas atuando para evitar possíveis atrasos, possíveis desconfortos e possíveis problemas mesmo no desenvolvimento. Então a gente tem que atuar ali de forma mais precoce possível. Mas eu vou falar para vocês algumas questões de diferenciar, falando em neurodivergência, diferenciar algumas características ali iniciais e se você reconhece alguma dessas características e se faz sentido para você inicialmente ali aquelas características. Um bebê que possa apresentar uma superdotação ou altas habilidades posteriormente, normalmente ele tem marcos de desenvolvimento ali anteriores, ou seja, precoces. Então, uma criança ela pode falar muito cedo, um bebê ele pode vir a falar muito cedo, ele pode andar muito cedo, então a gente vê relatos ali. Tem algumas questões, sim, algumas questões pontuais que inclusive crianças superdotadas podem ter uma assincronia, ou seja, fazer algumas coisas de forma muito precoce e outras nem tanto, então isso ocorre, mas todas aquelas características ali que a gente vê de bebês muito hipersensíveis, a gente vê também, na maioria das vezes, em crianças superdotadas. Inclusive, a gente vê também alguns casos de questões sensoriais em crianças maiores, então, crianças que realmente tinham dificuldade, bebês que tinham muita dificuldade com o sono, bebês que não conseguiam dormir facilmente, então a gente vê essas questões ali muito inicial. Já na questão, por exemplo, do autismo, a gente vai ter questões parecidas também, mas a gente vai ter, por exemplo, aquela questão que eu comentei do contato visual. Então, se a gente tiver ali um bebê com essas características, problemas de sono muito intenso, um bebê que tem muita necessidade de toque ou aversão muito grande ao toque, aquele bebê que não interage bem do ponto de vista de interação em relação a contato visual. Algumas outras características dessa forma a gente precisa também estar muito atento desde os primeiros meses de vida para fazer uma estimulação adequada. Crianças que depois virão a ter, por exemplo, diagnóstico de TDAH. A gente fala nessa questão daquele bebê bem ativo que não consegue relaxar, que não consegue parar. Então, a gente tem essas questões, né, da neurodiversidade aí, e temos também, como a gente falou, o desenvolvimento típico. Então, bebês que tinham muitas características nesse sentido e que tiveram ali um desenvolvimento típico. Então, o objetivo aqui não é de deixar o responsável muito preocupado não. O objetivo aqui é atuar positivamente no desenvolvimento dessa criança. Então, é organizar o emocional do principal cuidador, é eu ter uma conexão mais intensa, é eu fazer uma estimulação adequada, uma estimulação simples, mas funcional e adequada desse bebê, em todos os sentidos, em relação a contato visual, em relação a falar sempre com esse bebê, em relação a toque, a tocar nesse bebê de forma apropriada, em relação a brincadeiras ali no dia a dia. Então, essa relação é extremamente importante para o correto desenvolvimento desse bebê. Então, respondendo a pergunta, sim, nós temos efetivamente muitos casos correlacionados a essa questão de bebês high needs hipersensíveis, à questão da neurodivergência, mas o foco inicial é estimular o bebê adequadamente, é dar as melhores condições
ali para o bebê em relação à conexão e não necessariamente se preocupar de qual o diagnóstico e se terá um diagnóstico futuramente. O mais importante é a gente atuar nessa janela de oportunidade para que esse bebê se desenvolva de maneira correta e mais saudável possível.